Olá, meus queridos irmãos, na paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que esta mensagem tenha chegado para você nesse exato momento, numa boa hora. Eu gostaria de mais nada pedir um favor, que você curtisse esse vídeo, compartilhasse e se inscrevesse no canal, para que todas as vezes que você receber alguma notificação, você venha correndo para poder se alimentar do pão do céu, que é a palavra de Jesus. Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que você esteja sempre com seus ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e é penetrante, e que continuaremos fazendo o ID do Senhor aqui na terra, porque Ele nos deixou um legado, Ele nos deixou uma tarefa, que está lá em Mateus, no seu capítulo 28, no seu final do seu capítulo, do último capítulo 28, a partir do versículo 18 ao 20, ele diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele se encerra dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Gostaria de deixar essa reflexão, para que desta mesma maneira que Deus pede para que eu faça isso, você esteja disponibilizado a poder fazer isso também. Pregar o ID do Senhor Jesus e pregar as boas novas do Evangelho. A palavra que vamos meditar hoje está no livro de Lucas, uma palavra bastante conhecida. Livro de Lucas, no seu capítulo 10, a partir do versículo 38. Iremos ler do 38 ao 42. Esta é uma palavra que Deus colocou em meu coração, e da mesma maneira que Ele colocou em meu coração, Ele pede para que eu compartilhe, para que eu não fique para mim mesmo esta palavra, porque eu tenho certeza que ela falou tremendamente ao meu coração e irá falar ao teu coração também. No livro de Lucas, no seu versículo 10, no seu capítulo 10, do seu versículo 38 ao 42, que nos diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importes que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosas e afadigadas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. E disse-lhe Jesus: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esta passagem relata a vida de duas irmãs crentes, que no livro a seguir iria ver o milagre de Jesus na vida do irmão dela, do irmão Lázaro, que estava
há 3 dias morto, e onde que no qual Jesus ressuscitou, não para que ele se engrandecesse, e sim para dizer que através dele a glória de Deus seria manifestada. E aqui nos deparamos com esta passagem que diz que Jesus entrou em uma aldeia, e uma certa mulher de nome Marta e o recebeu em sua casa. E tinha esta irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Perceba-se que Marta, ao ver Jesus entrar na sua casa, não se preocupou com a presença do Mestre dentro da sua residência. E é o que acontece muitas das vezes em nossas vidas. Às vezes somos crentes, somos testemunha de Jesus, mas não percebemos que muitas das vezes Jesus está dentro da nossa casa, nos protegendo, nos livrando e escutando as nossas orações dentro do quarto. Na maioria das vezes, acabamos nos distraindo e vendo que Deus não está ao nosso lado, e não vendo que Deus está ao nosso lado. E foi o que aconteceu com Marta. Marta teve uma ótima oportunidade de sentar ao lado do Mestre, mas decidiu se ocupar com outros afazeres. A Bíblia diz que a sua irmã Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Perceba-se que Maria já teve uma visão diferente. Maria já teve um olhar diferente. Maria simplesmente sentou aos pés de Jesus, não sabendo ela que ali estava apenas iniciando uma boa palavra aos pés de Cristo. A gente precisamos ser que nem Maria, sentar aos pés de Jesus e ouvir do que Ele tem para falar em nossas vidas, do que Ele quer fazer em nossas vidas. Só basta a gente crer, acreditar e confiar, porque Deus transforma, Deus liberta e Deus cura. Não vai ser uma vida fácil, uma vida cristã. Não é eu que estou falando isso. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas temos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e a gente também irá vencer através da sua força, através da nossa oração, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E a Bíblia dá continuidade que Marta assentou-se aos pés de Jesus para poder, que Maria assentou-se aos pés de Jesus para poder usufruir da melhor parte, que é ouvir a palavra do Mestre. E ele dá continuidade no 40, dizendo: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Ou seja, é o que acontece com o nosso cotidiano. Maioria das vezes passamos dia inteiro ocupado com outros afazeres e se esquecemos de ter uma outra ocupação, que é disponibilizar um tempo com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muitas das vezes passamos o dia todo no celular, se ocupando com outros afazeres, e não se tocamos que a gente ainda não abriu uma Bíblia, não leu uma palavra e não mentalizou nada com Jesus, acabando deixando ele de lado e se preocupando com os afazeres da vida. A Bíblia nos diz que em Mateus 6,33, que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, tudo aquilo que a gente corre atrás durante o dia e acaba esquecendo de Jesus, fazendo o inverso, ele nos diz em Mateus que é para buscar primeiro a Ele
que as demais coisas serão acrescentadas. E ele dá continuidade dizendo que, aproximando-se, disse: Senhor, Marta aproximou, não te importes que minha irmã me deixe servir só? Perceba que existe um certo incômodo na parte de Marta, ao ver Maria aos pés de Jesus, enquanto ela fazia todas as coisas dentro de casa sozinha. E isso é o que acontece muitas das vezes no meio cristão e em qualquer outro lugar de nossas vidas. Muitas das vezes vemos um irmão ali ajoelhado orando, às vezes questionamos porque aquele irmão ora mais do que a gente, e na verdade também temos aquela oportunidade de poder estar orando igual a ele, ajoelhado, se fortalecendo no Senhor e se incomodando com a fé dele e se incomodando com a oração dele. A Bíblia diz que ela questiona, que ela pediu: dize-lhe, pois, que me ajude. Ou seja, ela se sentiu incomodada, não pelo fato que Maria estava aos pés de Jesus, e sim pelo fato que ela estava só fazendo os seus afazeres. Muitas das vezes acabamos nos incomodando com o outro e acabamos se esquecendo da gente. No popular, vivemos no jargão do mundo, né? Que dizem aí, vivemos a vida dos outros e esquecemos de viver a nossa. É o que acontece na maioria das pessoas. Mas nesta noite, nesta manhã e nesta tarde, eu decreto falência do inferno na sua vida. Eu decreto que desta forma você não irá mais ver esses tipos de situações, que você vai procurar olhar para a sua vida e olhar para a sua comunhão com Deus e não vai focar na vida do próximo, e sim na sua vida. E ele diz, e respondendo Jesus, no 41, disse-lhe: Marta, Marta, estais ansiosas e afadigadas com muitas coisas. Perceba-se que todas as vezes que Jesus direciona a mesma palavra duas vezes, ele está alertando, ele está reclamando. Perceba-se que algumas vezes na Bíblia diz: em verdade vos digo. Ou seja, ali ele está nos alertando, ele está fazendo com que se acenda uma antena em nossa mente, para que a gente venha a se alertar no que ele está se referindo, no que ele está falando. E foi o que aconteceu com Marta. Jesus alertou ela e disse que a maioria das vezes ela estava ansiosa e afadigada por muitas coisas. E é o que acontece com a gente diariamente. Acabamos nos afadigando, acabamos nos se acomodando, ficando doentes, ficando cansados espiritualmente, mentalmente, devido às circunstâncias da vida, problemas na família, no casamento, problemas no trabalho, problemas em qualquer área da sua vida. E foi o que Jesus disse com ela, que ela estava ansiosa e fadigada com outras coisas. Só que nesse quesito, Jesus se referiu às tarefas de casa. Mas aqui eu venho dizer que se você está afadigado, preocupado e ansioso com outras coisas, não tente controlar com a força do seu braço, não tente controlar com a sua força, porque aquele que é maior do que tudo e do que todos está no controle de tudo e de toda a situação. Que Deus apenas quer que a gente confie nele, acredite nele e sente aos pés dele para ouvir o que ele tem para dizer para nós, que foi o que Maria fez. Devemos ser que nem Maria, devemos ser que nem Maria. Ele finaliza dizendo: mas só uma coisa necessária, e Maria escolheu a parte a qual não lhe será tirada. Ou seja, Maria, assim que teve Jesus dentro da sua casa, escolheu a boa parte. Escolheu a parte que não lhe será tirada. Porque
era uma oportunidade grande ter Jesus dentro da sua casa. Ou seja, todas as vezes que você entrar dentro de casa, que você estiver dentro de casa, ao dormir, ao acordar, sempre tenha em mente. Agradeça a Deus por você ter acordado, agradeça a Deus por você ter todos os livramentos que você viu e os que você não viu durante o dia da sua vida, durante a jornada de trabalho. E lembre-se sempre que escolha sempre a boa parte. Escolha-se sempre sentar aos pés de Jesus. Escolha sempre sentar aos pés do Criador, Yeshua HaMashiach, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele nos diz aqui algumas explicações a respeito deste texto, e ora qual acabamos de ler. Ele diz: Maria e Marta amavam Jesus. Nessa ocasião, ambas o serviam. Porém, Marta pensou que o estilo de serviço de Maria fosse inferior ao dela. Não percebeu em seu desejo a servir bem. Na verdade, negligenciou a atenção ao seu convidado. Aqui ele nos deixa uma pergunta, não somente para mim, mas para você também. Você está tão ocupado fazendo algo para Jesus que deixe de passar momentos de comunhão com Ele? Aqui ele nos deixa uma pergunta. Não deixe em que seu serviço se transforme em algo que vise o seu próprio interesse. Ou seja, aqui ele nos deixa uma pergunta: se de fato andamos ocupados com as coisas de Deus ou com as coisas do mundo. E ele continua: Jesus não culpou Marta por estar preocupada com as tarefas domésticas. Ele só pediu que ela estabelecesse corretamente as prioridades. É possível um serviço a Cristo perder a essência, tornando-se um mero trabalho cheio de tarefas, totalmente desprovido da devoção de Deus? Perceba-se que Jesus em momento nenhum culpou ela, em momento nenhum direcionou palavra rígida e dura a ela. Jesus sempre fazia e continua fazendo o que ele fez: tratar nós com muito amor e carinho e compaixão. É o que ele nos traz através desta mensagem. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue cuidando da vida de cada um de nós, e que a gente possa olhar mais para Jesus e esquecer um pouco os problemas da vida, porque é através dele que vem a resposta para os nossos problemas, para nossas aflições. Não andeis afadigados e nem cansados. Enquanto você tiver uma oportunidade de sentar aos pés de Jesus, sente e aproveite. E não esqueça que aqui está a melhor parte de nossas vidas, que é a Bíblia Sagrada, que sendo assim, Jesus pode nos direcionar e nos guiar para um lugar maravilhoso, para um lugar especial. Se arrependa dos seus caminhos, porque Deus tem o melhor para nossas vidas. Que nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, que Deus possa estar lhe abençoando, lhe guardando, lhe protegendo e dando todo o livramento necessário. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu sei que Deus irá falar ao teu coração através dessa palavra, e que você, a partir de hoje, não será como Marta nesta ocasião, e sim será como Maria, que vai sentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra, e que terá certeza e a confirmação de que nada será tirado e que você escolheu a boa parte. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Até a próxima, se o bom Deus nos permitir.